Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos. A boa noite, a graça e a paz. Nós estamos mais uma vez aqui, irmãos, reunidos. Toda sexta-feira nós estamos reunidos aqui para estudar a palavra de Deus. E como não é diferente, hoje nós estamos mais uma vez conectados com você. Nós começamos a trabalhar, a falar um pouco sobre a vida de Moisés, né? A lição da vida de Moisés, como Moisés nos traz um grande ensinamento, traz para a gente uma grande orientação para que a gente possa alinhar o nosso sacerdócio, porque nós temos um sacerdócio. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou, né? Ele nos chamou para que nós possamos fazer a sua obra. Não fazer, mas andar com ele na obra. E o sacerdócio é um serviço, né? O sacerdócio é um serviço a qual está no designado para nós. E nós precisamos entender sobre esse serviço. Nós precisamos entender o que realmente Deus nos pede de nós. Nós muitas vezes já vem pregando aqui na nossa live semanal que Deus ele nunca parou de falar. Deus ele não está em silêncio. Deus ele não fica em silêncio, né? Deus ele está trabalhando e está falando. A Bíblia diz que nos últimos dias a gente vamos ser orientado através de sinais, né? E esses sinais vão revelar a vinda, né? A segunda vinda do nosso Salvador, não para salvar o mundo, mas a Bíblia diz para julgar, né? Julgar, porque para salvar ele já veio, deixou para a gente a salvação e agora vai voltar para julgar o seu povo, né? Então é muito interessante a gente poder aprender um pouco do sacerdócio, né? Enquanto eu não chamo Rodrigo, e eu gosto que você que vai assistir essa live depois, você que está entrando, vamos compartilhar, chamar o maior número de pessoas que a gente possa ter, para que a gente possa juntamente aprendermos, né? Aprendermos profundos as revelações de Deus para nossas vidas, tá bom, queridos? Eu estou aqui enviando para os meus seguidores, para quem eu sigo também. Estou enviando também aqui pela página da nossa igreja, que é a página Techuvá_Church. E também tem a minha página, né? Minha página que praticamente também é a página da igreja, que é PR Claudesso. Tá aqui. Pronto. Amém? Pastor Rodrigo, na hora que você estiver disposto, pode já nos acionar aí, que nós te aceitamos. E nós vamos iniciar nosso estudo semanal, né? Falando de Moisés, coisa boa. Só você, Pastor Rodrigo, me acionar, que eu já lhe convido aqui. Nós ficamos aqui para aprender um pouco da palavra de Deus. Já vou aqui procurar o versículo que nós vamos começar. Nós estamos no livro de Êxodo. Nós lemos naquela hora o capítulo de número 2. Eu aceitei? Sim. Entrar ao vivo. Pronto. Eis que está aí o servo de Deus, pastor Rodrigo Rocha. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, tudo na santa paz. Tive alguns problemas técnicos aqui, na questão da internet, na questão do local, porque precisamos ficar num ambiente tranquilo, e por isso da demora, mas Deus ele vai prover todas as coisas. Está um pouco claro, porque o meu refletor aqui é muito forte, e ainda tem um fundo branco aqui, mas eu acredito que dá para a gente interagir um pouco. Amém, pastor? Amém. Dessas considerações iniciais, pastor, por enquanto só está nós dois, mas daqui a pouco parece mais gente. Amém. Boa noite, né? Graças ao Pai. Para quem ainda não entrou, mas vai assistir depois através do YouTube. É sempre uma honra poder ter as pessoas aqui participando, né? Desse momento de devocional, de estudo, né? Sempre com Deus.
Então, as minhas considerações é sempre que as pessoas estejam com o coração aberto e possam receber de Deus, né, aquilo que Ele quer tratar conosco essa noite, com o que nós vamos ver, em nome de Jesus. Amém, meu pastorzão. Pastor, eu já quero começar aqui. Depois eu vou orar, a gente vai orar. Mas é porque está queimando algo tão forte dentro de mim que eu acredito que é até o que eu vou pregar domingo. Mas eu estou tão ansioso com essa revelação que Deus me deu. Hoje até eu fui lá no Leozinho, no Léo, né, o barbeiro. Eu queria conversar com ele e tal, e fui lá cortar meu cabelo. E essa revelação Deus me deu através quando eu estava orando pela vida dele. E muito forte, sabe? Eu quero compartilhar, a gente fala de Moisés, né? Mas fala de Moisés, mas a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas é muito forte. Como a gente está falando de sacerdócio, alinhando o sacerdócio, o senhor falou muito forte comigo sobre presença, sabe, pastor Rodrigo? E presença, e eu sempre tenho a irmã Joana entrou aí, Deus abençoe a irmã Joana, que o Senhor te abençoe. E Deus falar no meu coração, pastor, que a presença sem a santidade traz para o homem, né, ou para o humano, ou para a humanidade, juízo de Deus. E isso, bem claro, pastor, bem claro, o seu zap é o mesmo? Sim, minha irmã, é o mesmo, tá bom? Só mandar um oi lá para mim que eu lhe atendo. Então, assim, concluindo, sabe, pastor? A presença sem santidade traz para o local que foi chamado a presença o juízo de Deus, né? Traz não a condenação, mas um juízo. Sim. Baseado, pastor, do que eu estava lendo e orando sobre isso, sobre aquela história que quando Ofni e Finéias vai lutar contra o povo de Filisteu, eles pegaram uma arca. E a arca, naquela época, ela simbolizava a presença de Deus. A presença estava presente. Né? Isso. E quando ele trouxe a arca, achando que ia ganhar a batalha lá contra os filisteus, porque já tinha perdido a primeira, aí eles tiveram a ideia de trazer a arca para trazer a presença. Isso gerou nos inimigos um temor, porque sabia da história do Deus de Israel, sabia da história do Deus, né, que veio dando vitória ao povo dos hebreus por onde passar, falou do Egito e tal, porém não intimidou. Não intimidou os filisteus, foi para cima, mataram, foi grande a matança. Uma das mulheres, né, que era de Ofni ou de Finéias, estava tendo um filho, e quando ela teve o resultado de que os maridos morreram lá, ela morreu na hora do parto, me dotou o nome do menino de Icabode, que se fosse a glória de Deus, né? E o que eu estou querendo falar? Eles trouxeram a presença, mas a presença ali, que não tinha uma santidade, trouxe um juízo para eles, né? Perfeito. Trouxe um julgamento para eles. Sabemos que Ofni e Finéias eram homens que não temia Deus, não era separado para Deus. E o pai, que era o sacerdote, ele era omisso. Mas por que eu estou falando isso, pastor? É que falando sobre liderança, falando sobre sacerdócio, e a gente volta para falar, continua falando de Moisés, porque está queimando muito forte aqui, sabe, pastor? E aí você vai ver, pastor, que Eli, quando recebe a notícia, ele está sentado, encostado numa coluna, na cadeira. E a Bíblia diz que quando ele ouve isso, ele cai e quebra o pescoço e morre. Aí você tem uma vertente nisso, né? O povo estava lutando, o povo estava lá defendendo a nação, entre aspas, estava lá se defendendo, enquanto a liderança espiritual estava encostada numa estrutura,
sabe? Sem fazer nada, sem manifestar uma liderança que não é santificada, que é uma liderança que não é separada. E Deus já tinha rejeitado ali, porque já tinha levantado Samuel. Samuel já estava ali sendo, né, chamado por Deus, né, quando aquele sonho que ele estava lá dormindo. Aí o Senhor me chama, disse, não, não sou eu. Depois ele disse, né, quando tu ouvir essa voz de novo, diz assim, fala o que teu servo ouve. Então, você vê uma liderança encostada na estrutura, né? Falando de tudo para manter estrutura, para manter a igreja, para manter a instituição. Porém, a santidade não é separado. E aconteceu o quê? Um juízo para aquele povo. Em contrapartida, voltando para Moisés, nós vamos ter uma situação parecida, né? Porém, com um líder santificado, um líder separado, que é Moisés. O povo estava lutando contra os amalequitas, estava lá Josué e Caleb e as outras pessoas lutando com os amalequitas, e o líder estava de mão levantada. E quantas mãos dele estavam levantadas, o povo estava ganhando. Ele estava trazendo a presença, mas o líder era separado. O líder foi escolhido por Deus, tinha uma intimidade. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus como se fala com um amigo, né? Fala face a face, boca a boca, como ele falou lá para Arão e para Miriam. Boca a boca, face a face, eu falo com o meu servo Moisés. Então, a liderança, teve hora que Moisés cansou, mas tinha Arão e Ur para poder ali sustentar a mão deles, porque eu sei que uma liderança certificada, Deus envia ajuda. Deus envia ajuda. E isso, verdade, Rodrigo, suou muito ao meu coração, isso bateu muito forte. E essa palavra que Deus fala no meu coração desde ontem, falando que presença sem santificação traz por si o juízo, né? Mas a Bíblia diz que a ira de Deus não se manifesta para os filhos. Manifesta não, mas se manifesta aquele que retém a verdade, que pratica iniquidade. Aí tem pessoas que estão andando em iniquidade, tem pessoas que retêm a verdade e buscam a presença. Aí, meu amigo, a presença chegar, ela vai vir consigo o juízo para te poder te colocar naquilo que Deus proporcionou para você. Então, isso, pastor, assim, de tradução, né, que eu estou muito ansioso por essa palavra, é o que eu queria passar para o meu pastor, que está na frente da nossa sala de oração, da nossa sala de intercessão, né? É uma palavra que Deus está dando para nosso ministério, nossa plataforma que nós estamos trabalhando, que mesmo que a gente ache que está só, mas Deus vai enviar ajuda em lideranças que são santificadas, e o povo está numa luta, está numa batalha, está numa guerra. Hoje mesmo, conversando com o irmão, ele disse, pastor, eu não consigo. Eu tento, mas é muito forte. E a gente sabe que isso é uma batalha espiritual, né? É uma batalha que todos os dias ele tem que estar forte para poder ganhar essa batalha. Só que nessa batalha de os hebreus contra os amalequitas, a Bíblia diz que ganhou por causa da mão de Moisés levantada. E nós, como liderança, não deixamos, nem eu deixar a sua mão abaixar, pastor, quando você tiver intercessão, e nem as minhas abaixar quando eu estiver cansado de alguma coisa, estresse, as coisas da vida que acontecem com a gente, porque nós como pastores, você sabe que nós temos família, nós temos trabalho e nós temos o ministério, não é isso? E que nós, pastor, assim, nós falamos aqui para vocês que estão nos assistindo, né? Nós já temos aí, já está entrando pessoas, nós estamos aí já com 9, 10 pessoas, né? Então, 10 pessoas assim já nos assistindo, então eu quero falar isso também desses testemunhos, pastor, que nós estamos juntos, nós não abraçamos uma placa, nós abraçamos um ministério, um chamado e uma visão de Deus para esse bairro que nós estamos inseridos. Tá bom, pastor? Amém. Meu pastor quer fazer algum comentário do que foi falado? Sim. Acho que foi mês passado, eu até ministrei sobre esse texto aí, sobre Ófine e Finéias, e sobre Eli, sobre a questão que nós somos, né, a representação daquela arca lá que leva a presença de Deus, e as colocações dos pastores foi bem precisa, mas também eu quero só acrescentar algo em relação a isso.
que às vezes, pastor, as pessoas, infelizmente, pessoas cristãs e as que não são cristãs também, às vezes eles querem tratar a presença de Deus como um amuleto mágico, né? Que tipo assim, por exemplo, tem pessoas que pegam a Bíblia, por exemplo, né? Que é a palavra de Deus. Se eu não considerar essa palavra, se eu não der a credibilidade que ela merece, ela vai ser só um simples livro qualquer, ainda que seja a Bíblia. Mas se eu considerar ela, se eu mergulhar nela, se eu honrar ela, se eu buscar viver o que ela diz, isso aqui gera vida, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é cortante, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, ela tem a habilidade de separar alma de espírito, juntas e medulas, se eu considerar, se eu viver, né? Ela revela a presença de Deus para nós. E tem muitas pessoas que às vezes pegam a palavra, uma Bíblia como essa, aí abre lá no meio da sala, no Salmo 91, e acha que isso vai surtir algum efeito, quando na verdade não vai, né? Vai ser só uma simpatia, tá tratando a palavra como se fosse um amuleto mágico, um pé de coelho, qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Então esses homens, quando eles pegaram a arca, que eles levaram a arca para a batalha, eles não tinham, como você diz, essa revelação, essa consciência de que ali estava a presença de Deus. Eles só achavam que o fato de estar com a arca e a presença de Deus estava ali, e eles iam ser bem-sucedidos. Mas como que iam ser bem-sucedidos se eles não reverenciavam o que estava dentro daquela caixa, que era a presença de Deus? Como que eles venceriam a batalha se ao invés eles terem uma vida de santidade, eles profanavam, a Bíblia vai dizer que eles profanavam no altar de Deus? E o seu pai, que era, digamos assim, o líder máximo sobre ele, né? Ao invés de trazer uma correção, né? Essa forma em que ele foi encontrado lá, na coluna, encostado, isso era ato de sacerdote Eli. Não foi só nessa vez. Mas só que dessa vez, a arca foi roubada, a presença foi levada. Então, a ficha caiu aí. Quando a ficha caiu, já era tarde demais. E às vezes acontece na nossa vida. Deus está dando oportunidade o tempo todo para nós, para a gente mudar a nossa vida, o curso. Nós não somos perfeitos segundo o curso desse mundo, né? Mas, cara, se a gente continuar, se as pessoas continuarem vivendo de qualquer forma, achando que essa coisa de Jesus, essa coisa de presença de Deus, essa coisa de igreja, isso é algo, é uma fantasia, isso é um mundo fantástico de Bob, pode ser que quando a ficha cai seja tarde demais, como foi para os filhos e o pai. Então a gente precisa honrar a presença, e a gente só consegue honrar a presença, como o pastor colocou, com santidade. No texto que a gente vai ver aqui hoje, quando Deus vai para Moisés, naquela sarça ardente, que eles começam a ter aquele diálogo, que Deus vai levantar ele como líder, Moisés vai dizer o seguinte: Senhor, eu nem falar eu sei direito. Como é que eu vou chegar diante de um grande líder? Ele sabia que ele era um homicida, mas Deus estava começando uma nova história ali, e ele honrou isso. Ele foi reverente a isso. Ele se submeteu às ordens de Deus. Olha, quando você chegar em Faraó, você vai realizar essas maravilhas aqui. Ele foi obediente. O que é isso? É ser santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Verdade. É como eu sempre falo, Rodrigo. Pô, você quer a presença, mas o problema é você não tem a ideia que a presença ela traz consigo uma mudança. Se você não está preparado para essa mudança, então não atrai a presença. Porque a presença vai fazer uma mudança na sua vida. A presença ela vai entrar na sua vida. Não é aquilo que as pessoas pregam. Eu sei que a graça ela é irresistível. A graça ela é irresistível. Eu penso assim, pastor, me corrija se eu estiver errado, é um pensamento meu. Graça irresistível é como se você vai para uma padaria, né? Um exemplo bem... Não estou assim comparando a graça com uma padaria, mas simbolizando, trazendo uma simbologia. Uma ilustração. Uma ilustração, pronto. Quando você vai para a padaria,
Aí você vê aquele bolo, que você gosta de bolo, então você vê aquele pão, sabe? De uma maneira tão gostosa, tão boa, que é irresistível você não querer. Aí você vai lá e adquire aquilo dali. Eu acredito que a graça de Deus é essa. Ela nos apresenta, ela é nos apresentada de uma forma que nos constrange a dizer não. Ela é irresistível. Não é irresistível de impor. E olha, é a graça. Não, eu não entendo isso. Eu acho que é irresistível de você dizer assim, ó, não tem como eu não querer essa graça. Essa graça é maravilhosa. Não tem como eu rejeitar essa graça, porque ela é irresistível. É como você chega uma pessoa assim, o Rodrigo acabou de comer, diga aí uma comida que você gosta, pastor. Que você, assim... Uma paneladazinha. Pronto, o pastor acabou de almoçar. Aí chega aquela panelada com aquele molho, com aquela verdurinha por cima, com um cuscuzinho, fala assim, aí pastor, aí você, cara, eu acabei de almoçar, mas essa panelada tá irresistível, eu não vou resistir ela, né? Então, assim, é o que eu entendo sobre graça. Então, assim, a graça, ela não é uma carta que eu tenho de Deus para fazer o que eu quero. A graça, ela traz consigo uma responsabilidade. A graça, para mim, é uma escada rolante. Ela te leva até o Senhor. Sabe, a escada rolante, ela não exige de você nenhum esforço. Só a decisão de subir nela. E ela te leva. Porque a graça é de graça. Ela foi adquirida por Deus, foi custo caro, não para mim, mas para aquele que nos escolheu e daqueles que nos desejou ser filho dele, fruto do amor dele, né? Isso é muito forte. Pastor, já que você tocou na situação da sarça, né, que quando Moisés ele foge ali para Midian, por conta que, com medo, né, que descobrisse que ele matou um dos egípcios, né? E ele já estava entendendo que ele era um dos hebreus, então ele fugiu para que não pudesse ser morto, né? Porque quando ele viu que os irmãos dele falaram assim, quem é você? Quem te constituiu como juiz nosso? Né? Se tu matou um egípcio, também vai matar nós também. Aí ele, né, deu linha na pipa e foi embora. E ele conheceu, nesse caminho que ele foi, ele conheceu as filhas de um sacerdote de Midian, chamado Jetro, né? E ajudou aquelas mulheres a dar água à sua criação ali de ovelhas no poço. Protegeu elas, né, também. Ele protegeu elas, né? Protegeu elas dos pastores, né? Ele foi honrado por causa da proteção. Isso é já uma característica de líder, né? Proteger, líder protege, né? E as mulheres ali naquela época, elas não tinham tanta regalias, né? Para fazer o que ela... Porque se tivesse uma mulher e chegasse o homem, ele tirava ela e eles era que dominavam ali. E aí Moisés ali com as roupas de egípcio trouxe para ela uma segurança, né? E Deus já começa o ministério dele por aí. E aí ele vai para casa de Midian, vai para casa de Jetro, um sacerdote de Midian muito sábio, que eu acredito que foi o discipulador de Moisés. Jetro foi o discipulador de Moisés, né? E você vê aí que Deus já começa a construir em Moisés uma liderança. Deus já começa a construir em Moisés uma base de liderança, uma base de sacerdote, porque Deus manda ele para um sacerdote para que ele pudesse alinhar o sacerdote dele, né? Perfeito. Pois, pastor, fala alguma coisa sobre essa parte aí, né, que Moisés vai para Midian, conhece, está chegando na casa de Jetro. Fale para nós aí, por favor. É interessante que quando ele foge, né, do deserto lá, e tem esse tempo dele lá, fuga até conhecer Jetro, as filhas de Jetro, a qual ele constrói família. E o que me chama a atenção é o encontro dele com Deus.
Olha como isso é interessante. Não sei se o pastor consegue ver dessa forma. Isso é algo que vem agora. Moisés saiu lá do meio dos egípcios, né? Moisés cresceu dentro daquela cultura. Moisés conhecia o palácio. Moisés conhecia todas as coisas que se referia ao Egito. Ele mata um egípcio, né? Ele entra em defesa e também, por mais que o homicídio seja uma coisa que a Bíblia condena, né? A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus, mas tudo parte de um princípio de permanência e de prática. Se alguém tira a vida de outra pessoa, ela se arrepende por causa disso, ela vai pagar por esse erro que cometeu, né? Deus ele tem poder para perdoar uma pessoa como essa e essa pessoa tem uma vida realmente com Deus. Sendo que eu não posso esquecer das consequências, eu vou ter que arcar com as consequências. O caso de Moisés, ele antes que ele encontrasse Deus, ele cometeu um erro grave, ele tirou a vida de uma pessoa, né? E isso vai contra os princípios de Deus. E ele agora encontra Deus, ele agora tem uma experiência com Deus naquela face. Não foi Moisés que procurou Deus, foi Deus que procurou Moisés. Né? Interessante isso. É verdade. Não que ele não quisesse ter um relacionamento com Deus, mas ele estava um cara fugitivo, ele estava perturbado, ele estava até com medo de morrer, por isso que ele fugiu. Então a mente dele não estava muito, mas Deus o encontrou e Deus lançou para ele algumas coisas e ele aceitou. Só que quando ele aceita, ele reconhece que não era digno daquilo que Deus estava pedindo para ele. Ele reconhece que nem uma boa oratória ele tinha, né? Eu não acredito, como algumas pessoas, né? Não acredito, porém respeito, que Moisés era um gago. Não. As pessoas, Não. algumas pessoas defendem essa teoria de que Moisés é gago porque ele nem falar direito sabia. Mas o problema de Moisés aqui é porque ele não tinha aquela facilidade com o público, ele não tinha uma boa oratória. Ele E outra reconhece... vertente, pastor, perdão, me interromper, mas você continua, é que ele também não tinha muito conhecimento de quem era o Deus de Israel, por ter sido criado no Egito. Então, quando ele fala para Deus assim, que ele era pesado de língua, era que ele não tinha assunto para falar. Por isso que ele pergunta, mas quando me falaram lá, quem que eu digo que o Senhor é? Ele diz que eu sou, mandou. Exatamente. Deus buscou Moisés com um propósito, né? Moisés vem da tribo de Levi. Deus buscou Moisés com um propósito. Deus buscou Moisés para o redimir, E Deus buscou Moisés porque Moisés conhecia todo o cenário. Moisés conhecia todo o cenário do Egito. Não tinha ninguém melhor que Moisés para ser digamos, um embaixador de Deus nessa situação, né? Representar Deus melhor do que Moisés. Entendeu? Então ele reconhece as suas fragilidades, né? O líder, ele não é uma pessoa melhor do que ninguém. O líder não é uma pessoa perfeita no sentido de que não tem limitação, não tem fragilidade, não. O líder é alguém que Deus vê que é capaz de assumir uma responsabilidade sobre um grupo. Deus viu em Moisés que ele era capaz. Deus viu em Moisés que, mesmo ele tendo falhado antes de ter um relacionamento com ele, depois que ele fosse perdoado por Deus, ele seria capaz de guiar o povo, de levar o povo à libertação. Moisés, ele foi um libertador. Ele diz no versículo 9, diz o seguinte... 9 do capítulo 2 ou 3? Capítulo 3, versículo 9. Certo. Pois agora, olha só, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu?
Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12 diz: Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés pergunta: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhe direi? Disse Deus a Moisés. Olha só, eu acho muito massa. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Por que que ele diz: Eu era, eu serei? Ele diz: Eu sou, porque esse eu sou, ele é permanente. Ele não vai deixar de ser, em momento algum. Por É isso que Deus diz: porque ontem eu sou, hoje eu sou, Eu e sou. amanhã eu sou. Eu sou, entendeu? Eu não serei, eu não era. Eu sou. Esse eu sou, ele permanece no tempo presente, passado e futuro. Então, o O eu alfa e o sou, ômega. o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, ele diz: Eu sou. Pode dizer: Eu sou. Esse é o meu nome. Sou. Sou o que sou. Sabe o que é que isso me prova também? Me mostra, pastor, é que Deus ele é imutável, ele não muda, nós sabemos que ele é, mas isso aqui é um atributo de Deus, ele é imutável, ele não muda, em momento algum Deus não vai mudar, nós é que vamos mudar, as coisas vão mudar, mas Deus ele continua dizendo: Eu sou, eu não Aleluia, fui, serei, eu não era, eu sou, aleluia, sabe? aleluia. Esse texto, quando ele entendeu ele diz também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Aí, a partir daí, Moisés vai com essa convicção. Moisés, quando a gente assiste os filmezinhos, né, Bíblia, algumas novelinhas, às vezes você não consegue perceber. Mas a Bíblia diz que Deus mandou falar às autoridades e as autoridades foram junto com ele. No filme a gente só vê Arão e Moisés, né? Mas as autoridades acompanharam Moisés quando ele foi diante de Faraó, declarar tudo aquilo que Deus falou a Moisés. É tanto que ele diz assim no versículo 18, pastor: As autoridades de Israel o atenderam. Depois você irá, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Sempre que eu vejo essa questão dos 3 dias, eu sempre me venho para Jesus Cristo, os 3 dias que ele passou no centro da terra, né? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, era o dia que Deus queria que eles o adorassem no local que foi determinado. Então, Moisés, ele entendeu os critérios que Deus queria, pastor, para a vida dele, no tocante a ser líder. Não é porque você é um pastor e eu sou um pastor que nós não estamos sujeitos a fracassar em alguma área de nossa vida. Isso aí é tão horrível quando as pessoas têm. Infelizmente, isso é o pensamento de muitos, né? Porque você é um líder, porque você está na frente de um trabalho, porque você é um pastor, aí você não pode ter seus momentos difíceis, digamos assim, né? Nós enfrentamos coisas tão árduas
e as pessoas nem sentem muitas vezes o que nós sentimos. E quando você está num momento de fragilidade, precisando de um apoio, que foi o que aconteceu com Moisés, enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo, o povo estava vencendo. Quando Moisés estava enfraquecendo, né, foi que os que estavam com ele fez? O ergueram, né? Infelizmente, muitas vezes não é assim nos nossos dias. Quando você está ali no momento difícil, ao invés de pessoas chegarem para você, te colocar para cima, te levantar, ser uma ponte, ser um apoio, um suporte, como é que pode? Pastor? Ah, e é porque é pastor. Ah, ou como se você fosse um super-homem, né? Como se você fosse um intocável, como se você fosse uma pessoa que não está sujeito à fragilidade. Moisés teve esse apoio, né, das autoridades, e também, quando ele estava lá, como você falou no início, intercedendo, né, um do lado e do outro, erguendo Moisés para não fraquejar. Essa deve ser a visão das pessoas que estão acompanhando um líder. Um líder, ele tem que sempre, ele é uma pessoa que guia um grupo, ele é uma pessoa que está ali para orientar, não está ali para pastorar. Nós não somos pastores para pastorar. É muito diferente pastorar e pastorear. Eu não estou aqui para ficar curiando a vida de ninguém. Nós não estamos aqui para ficar olhando se vai cair, se não vai. A gente está aqui para cuidar, para alimentar, para apacentar, para guiar, para levar para Deus. Esse é o nosso papel como pastor e como líder. Foi o que Moisés tentou fazer quando ele teve um encontro com Deus. Deus diz: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Ele olhava para. É interessante que ele olhava para o fogo que consumia a sarça, porque o fogo era a presença, não era a sarça, era aquele fogo. A Bíblia diz que ele ficou assim impressionado com o fogo que não consumia a sarça, porque o fogo de Deus é santo. Você vê, pastor, isso é muito forte, assim, a vida do Moisés. A gente vai lá para o fim, depois volta depois, vai para o meio, porque é muito rica a história de Moisés. Eu observei na sua ilustração, que foi bênção, muito boa, a sua colocação, e eu observei um ponto, aliás, eu observei vários pontos, mas eu quero falar de um ponto. Qual é o ponto? O ponto de que você falou que para levar para o Horebe, né, para o monte, 3 dias de caminhada. Aqui você fez uma analogia de Cristo, né? Mas Deus está falando. Por que eu falo para o Horebe? Porque Deus está falando com Moisés em cima do Monte Horebe. A sarça queimou ali no Monte Horebe. Ele disse: olha, traz o povo para me adorar aqui nesse lugar, nesse monte. E depois ele falou assim: é uma caminhada de 3 dias. E Deus cumpriu essa caminhada de 3 dias. E depois disso que o povo rejeitou a Deus, que, né, as coisas começaram a complicar. E o que eu também observei, que na primeira contato com Moisés, com o povo hebreu, houve-se uma renúncia, dizendo assim, o povo falou assim: quem te fez juiz para nos julgar? Tu matou um egípcio, e tu vem também matar nós, ele vai embora, né? Ele sai ali daquele ambiente, Deus depois parece para ele. Mas no final da sua carreira também, Moisés perde a bênção, não santifica o Senhor por causa do povo também. Sabe? Tinha uma coisa que Moisés, e uma coisa que a gente tem que tomar. Eu acho lindo a Bíblia por várias outras coisas, mas eu quero destacar uma, que a Bíblia não escondeu falhas, pecado de ninguém, deixou claras de homens como Moisés, homens como Davi, homens como Pedro, Paulo. A Bíblia deixa claras as falhas deles, a Bíblia deixa clara alguns pecados que eles cometeram. E eu vejo uma de Moisés, que Moisés, ele deixou se envolver muito com as coisas do povo, né? Teve um tempo que Jetro foi levar para ele a esposa que tinha deixado lá, que é uma coisa até meio, assim, a gente vai ler sobre isso, eu acredito que dá para a gente ler, é que quando Moisés vai para o Egito,
ele leva a esposa e o filho. Aí É depois, verdade. Eu ia falar né? isso aí, mas boa colocação. Pois é, aí depois Jetro vai deixar a esposa, né? E a gente vai falar sobre um pouco sobre isso. Mas você vai ver que Moisés, ele estava com tanto anseio de conhecer o Deus de Israel, tanto anseio de servir a esse Deus maravilhoso, a graça que foi apresentada a ele foi tão irresistível que ele foi com muita fome, com muita fome. E chegou um momento que ele começou a julgar o povo, preocupado com as porras do povo, e o ministério não andava, porque ele não ia sair daquele lugar. A ordem era 3 dias pro Horebe, e do Horebe ele ia receber a direção para voltar lá para aquelas terras que Deus deu para Abraão, que é as terras dos hebreus, voltar de novo para lá. Só que o povo não quis, e Moisés estava ali, ó, conversando com o povo. E aí Jetro chega e falou assim: Moisés, tu vai cansar o povo e se cansar, cara. Isso não é o foco de Deus para tua vida, isso não é o teu ministério. Teu ministério é guiar esse povo para um lugar que Deus quer levar eles para uma terra que mana leite e mel, não sentar aqui ou ficar ouvindo o povo. Então Moisés tinha esse problema tanto de se ali, ó, de perder tempo vendo o que o povo está fazendo, em vez de muitas vezes consultar a Deus, que ele acabou, né, desobedecendo uma ordem de Deus, que Deus mandou ele falar a rocha. Ele fere a rocha por muita coisa na cabeça dele, e aí Deus chama ele e fala assim: olha, tu não vai entrar na terra, tu vai ver a terra para ti, mas tu não vai entrar porque você não me santificou no meio do povo, você não me glorificou no meio do povo. E é uma coisa que a gente precisa guardar, porque quando Deus chama Moisés, Deus disse: olha, eu sou contigo, sou eu que vou fazer. O que você vai fazer é apenas guiá-lo, esse povo. É ser para eles já que ele escolheu você, Moisés, como um mentor, fala Moisés conosco e ouviremos, mas não fala Deus que nós morreremos. Então seja minha boca. Agora, não queira colocar nas pessoas algo que eu não faço. Tu vai ter que obedecer, senão Deus vai ficar com raiva, senão Deus vai te matar, a mão de Deus vai pesar. Não, Moisés, só fala daquilo que eu falei para você, só instrui aquilo que eu te instruí. A voz de Deus diz: fazer discípulo, ensinando o que ele nos ensinou a obedecer, né? Uma coisa que forte que o Jonathan está colocando, né? O maior legado de um líder é ensinar os seus liderados a amadurecer com as suas próprias provações. Verdade. Entende? E Moisés nos deixa esse legado, né? Deixa esse legado. E Rodrigo, fala, pastor. Pois é, e Moisés teve até algumas resistências, era Deus falando para ele sempre querendo justificar alguma coisa, né? Mas eu assim, mas eu assar, né? Tem uma hora que eu estava lendo aqui que Deus, o texto diz só, no hospedaria, versículo 24 do capítulo 4, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés, olha só, e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou, né? Ou seja, a Zípora, que nem era uma pessoa instruída dentro do povo hebreu, né? Nem era da aliança, digamos assim, ela entendeu que existia algo que era forte quando se referia à aliança com Deus. Isso lembra também que lá na frente, bem lá na frente, quando Moisés de tanto insistir, Moisés resistia muitas vezes a Deus, você vai ver isso nos textos, né? Resistia, porém também ele insistia, né? Ele insistia com o faraó: rapaz, deixa o povo, tá? A gente quer adorar a Deus, o povo de Deus nasceu para ser livre, não para ser escravo. Deixa o povo. Ele insistia. Lá na frente,
Deus mandava as pragas e tudo mais, e chega um momento em que Deus que vai ferir todo o primogênito, né? Mas aonde tivesse o sangue ali era a representação do sangue de Cristo, é o sangue do Cordeiro, que isso é uma representação já da nova aliança. Aonde tiver o sangue, onde tiver o primogênito aí não vai morrer. A mulher aqui entendeu que existia uma necessidade também para que não acontecesse nada com Moisés, com o filho, algo que significasse para Deus. E na antiga aliança, quando Deus fechou um acordo com Abraão, qual foi o símbolo da aliança? O corte. O que é que o corte gera? Sangue. A aliança ela tem que ter sangue. Tem que ter, exatamente, sangue. Tem que ter. Até a relação, isso, a relação sexual entre o homem e a mulher. E quando o homem chega ao ápice da relação, que ele ejacula, ali é um sangue. Sangue, exatamente. Ele sai branco porque passa pela próstata e sai aquela cor transparente e tal, mas ali é o próprio sangue, é uma aliança, por isso que a relação sexual ela tem que ter uma aliança, não é, Gerardo? A relação sexual não é por prazer, é por aliança. E tocando nesse assunto, pastor, muito interessante, muito pontual isso, muito pontual mesmo. Oxalá se a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas que a gente pudesse alcançar, mas pode ser que Deus está querendo falar conosco através desse assunto, né? Quer nos orientar. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos sobre a vida de Jacó e Raquel, né? Jacó e Raquel. Isso. Rebeca de Isaac, não é isso? Isso. Dos sêmenes que era jogado no chão, né? Isso que você vai falar? Não é sobre esse, não. É sobre Isaac e Rebeca. Sim. Que Deus, eu quero falar da mulher, eu quero falar da importância da mulher nesse chamado, nesse sacerdócio, né? Nesse alinhamento que o sacerdote precisa fazer. É que quando Deus fala para Rebeca que dentro do ventre dela tinha duas nações, que o menor ia servir o maior, ela colocou isso sobre ela como algo muito forte, e quando Isaac ia desobedecer a Deus, fazendo a bênção para Esaú, ela chegou e disse, não, a promessa é contigo, Jacó, e fez aquilo que nós estudamos, porque ela fez o que Deus falou, e ela, certo que ela usou daquela arte dela, mas se ela não tivesse feito aquilo, como que seria a vida de Isaac hoje? Como seria a nação de Israel a partir de Esaú? Se Deus escolheu foi Jacó. E a mesma coisa você vê aí em Zibra. Pode ter certeza, Zibra conheceu o Deus de Israel através de Moisés. Moisés conversando com Jetro, ele teve algumas informações sobre isso. Entendeu? E ela foi lá. A única passagem que mostra uma mulher circuncidando um filho é Zibra. Mas isso para livrar Moisés. Olha, tu é marido de sangue, mas honrou ele. Por conta daquela honra, Moisés não morreu. Porque já estava a faca no pescoço de Moisés. O anjo já tinha ido lá para, executar Moisés. Só que a mulher sabe, ela edifica um lar. A mulher idônea, uma mulher, cara, por mais que o marido está fazendo errado, ela edifica o seu lar. Ela edifica o seu lar. E aqui, nesse texto Pastor, continua falando, que eu vou só mudar de lugar, porque eu estou aqui fora e começou a lebrinar, mas fale aí, tá bom? E aqui nesse texto, já tem Moisés já tem conversado com o seu sogro, né, com Jetro, e que vai ter que voltar agora para o Egito, né, para tratar dos assuntos de Deus, né? Ele decidiu assumir essa responsabilidade agora, que ele sabia que não ia ser algo tão fácil. É tanto que ele fala aquilo que eu já disse, né? Eu não sou uma pessoa que sei dialogar, eu não sou uma pessoa que tem uma boa oratória, sabe? As minhas palavras, elas não
não vai ter muita precisão, né? Mas Deus via em Moisés um potencial muito grande, viu? Ele poderia não ter uma boa oratória, poderia não ter uma boa eloquência, poderia não falar com muita precisão, mas ele tinha uma habilidade que chamou a atenção de Deus, né? Essa habilidade de liderança, né? Quando ele foi diante dos egípcios para interferir lá com relação o povo hebreu, isso é a característica, a atitude dele, mesmo que tenha sido ignorante, foi uma atitude que ele tomou de líder, né? Ele entrou em defesa daquela liderança. E quando ele sai para voltar para o Egito, ele aceita o desafio de Deus e tudo mais, né? Ele chega para Jetro, olha só, isso é fantástico. Ele não abandonou a família dele. Ele não era só líder do povo de Israel. Ele também foi líder sobre a sua família. Ele exerceu um sacerdócio na sua família. A Bíblia diz que ele, no versículo, voltando nos versículos 18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito. Por quê? Porque ele já tinha entendido a missão dele que Deus tinha dado para ele. Está sem áudio, pastor. Qual o versículo 18? Pronto, voltou o áudio. No Certo. capítulo 4, versículo 18, olha só. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Não houve resistência, ele entendeu o chamado. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Mídian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Eu vou continuar a leitura, mas quero pontuar algo aqui. Lembra Oxa, rapaz. Lembra com José, quando esse novo rei começou a mostrar, ele não tinha conhecimento de José, por isso começou a oprimir o povo de hebreu. Quando Moisés retorna para o Egito com essa missão, as pessoas daquele reino que perseguia já tinham morrido, é o que o texto diz. Ele tinha conhecimento que isso ia facilitar um pouco a missão. Mas aí ele chega e diz: então Moisés, no versículo 20, levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus, né? O que é que eu quero dizer com esses pontos, né? Ele entendeu que não ia, digamos assim, não ia pôr a família dele em risco, as pessoas que queriam matar ele já não estavam mais ali, né? Não ia ser uma coisa assim fácil, mas ele foi muito protetor da família. Ele não jogou a responsabilidade de líder familiar para cima do sogro, né? É o seguinte: eu tenho uma missão, eu tenho que voltar para o Egito, mas fica aí meus filhos. Segundo o texto, ele foi conversar com o sogro, porque quando ele conheceu a esposa dele estava no poder do pai. E o mínimo que ele poderia fazer era ser responsável, ser um cara de caráter. E isso envolve caráter, né? Eu não vou tirar alguém do poder de outra pessoa para daqui a pouco eu jogar por aí, né? Como se fosse uma pessoa que não. Eu vou levar comigo a minha família, né? Eu vou ser líder não apenas sobre um povo, eu vou continuar sendo líder sobre a minha família. A esposa entendeu isso. É muito importante. A esposa entendeu isso. É muito forte isso. É uma via de mão dupla, né, pastor? Mas você vê, mesmo que ela percebeu isso e que houve uma falha, porque se você reparar bem, Deus falou com ele, e depois ele passou um tempo e falou com Jetro e disse: eu vou voltar lá. Deus falou com ele no capítulo 3. E aqui, nós estamos no capítulo de número 4, verso 18. Deus já tinha falado com ele, já tinha orientado ele. Então, assim, tinha uma orientação ali. E pode ser que Moisés,
não atentou para essa oração que é de deixar, né, separar a sua família para esse ministério. E uma das separações era a circuncisão da criança. E ela, né, ó, é Deus, acreditou em Deus, foi com ele. É essa base que eu sempre falo, cara. Entendeu? Importante. Ela entendeu o chamado, né? Isso, eu estava falando hoje com um rapaz, e eu falei assim, cara, uma casa precisa de uma base. Uma empresa, para que ela possa ser uma empresa duradoura, ela precisa de uma base, que é o capital de giro, né? O casamento também precisa de uma base. O ministério precisa de uma base. A base do ministério é a oração, a intercessão. Então, cara, e Satanás sempre vai abalar as bases, porque tirando as bases, não tem estrutura, cara. Não tem estrutura. E Deus falou para Adão, disse, não é bom que o homem viva só. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter uma base, cara. Tem que ter uma base. E eu vejo isso em Zimbra, assim, de uma maneira extraordinária. Ah, mas quem errou foi tu. Não tem aquela síndrome do Adão e Eva. A culpada é a mulher, a culpada é a cobra, a culpada sabe? Não. Vamos se ajudar. Importante quem está errando, não importa quem está errando. Vamos nos ajudar, vamos colocar na posição. Nós temos um sacerdócio a cumprir. E, pastor, e aí Moisés volta, né? Como você começou a falar aí, Moisés volta, aí ele pega o seu cajado e volta, acontece. E aí Deus fala para Moisés e fala também para Arão, eles se encontram, né, aqui no capítulo 5, você vai ver aqui o encontro de Moisés e Arão, né, versículo diz assim, ó, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias de novo, ó. 3 dias, para que ofereçam-nos sacrifício ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência, com espada. Então aqui, no versículo, até o versículo 3, se conota aquilo que eu comecei a falar no começo, cara. A presença sem a santidade. A santidade é separação. O que Moisés está dizendo aqui? Moisés e Arão estão falando para Faraó. Faraó, se a gente não se separar a ele, que nós somos o povo dele, sair do Egito e entrar em Deus, se separar para ele, vai vir em nós um juízo. Porque a desobediência traz consigo o juízo. Não é o juízo de Deus, mas o juízo da nossa escolha. Verdade. Entendeu? Porque Deus ele já falou pra gente o que é bom e o que é mal. A gente, desde criança, já aprende o que é bom e o que é ruim. A gente aprende sobre isso. Então, olha, a mãe fala assim, meu filho, se você fizer isso, você vai apanhar, o menino vai provar. Vem ver se a minha mãe está falando a verdade. Peia no menino, porque ele foi lá provar. Ela disse, é igual Deus. Ó, se você andar por esse caminho, o resultado é esse. Há caminhos para os homens que é caminho de paz, mas é caminho de morte. Né? É caminho de morte. Então, mais uma vez, versículo 3. Então eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, né? A presença dele foi até ele. Portanto, deixe-nos ir agora o caminho de 3 dias ao deserto, lá para o Monte Sinai, para que caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Aí o faraó chegou e falou para Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais a Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas?
Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exaustores do povo, aos seus ofícios. É o maior inimigo da santidade que o homem orar, é as cargas que nós tomamos para nós. Por isso que a Bíblia fala, né? Se eu não me engano, pastor Rodrigo, é Mateus 11, 24. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei o seu jugo, e darei o meu que é leve e suave. E aprenda em mim a ser manso e humilde de coração. E Faraó é que é uma tipologia do anticristo. Não, quer adorar o quê? Bota mais carga. Bota, para eles não ter tempo, não ter disposição, isso. Aí hoje a pessoa, por exemplo, eu não vou hoje para a intercessão que eu estou muito cansado. Eu cheguei em cima da intercessão. Eu não vou para o culto porque eu trabalhei demais hoje. Isso aí é um princípio faraó, é um princípio do sistema demoníaco chamado anticristo. O anticristo não é uma pessoa, é um sistema, cara. O anticristo é um sistema que não é da agora, ele vem desde o Éden. A cobra foi um anticristo. É um sistema que já opera. Há muito tempo. E eu vejo aqui tão forte, pastor, tão forte. O faraó disse, não vamos adorar, não. Olha, exaustores. Mete o sarrafo, duplica o que ele tem que fazer, precisa produzir, né? E é o que a gente faz. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. É tipo dizendo assim, aquela palavra que você trouxe quarta-feira, pastor, não era... Eu estava com uma palavra para quarta-feira, mas aí você dali foi e pregou, eu digo aleluia. Faz o seu tempo com Deus. É o que nós estamos falando aqui, pastor. O seu tempo com Deus, o tempo que a gente gasta para o nosso conforto. Para o nosso conforto. É para o nosso conforto, pastor. Você declarou muito bem. 8 horas, pelo menos, trabalhado. Que é mais de 8 horas. Eu saio de casa, pastor. Acho que o senhor passa mais do que eu. Porque eu saio de casa umas 7h30 da manhã, 20 para as 8. Sabe que horas eu retorno para casa? Umas 7 horas da noite. São 12 horas do meu tempo para o trabalho. Vou para a igreja uma vez por semana, na quarta-feira, para cultuar a Deus 1h30. É verdade. Entende, pastor? Por quê? Porque o faraó, o anticristo, o sistema está dizendo assim, o que nós oferecemos é muito pouco para um Deus tão grande. Né? É verdade. Deus nos deu o privilégio de nós trabalharmos para sustentar a nossa família 12 horas. Nós não damos o 10% dessas 12 horas. É porque Jacó disse, de tudo que tu me dás, eu darei o dízimo. De tudo, do tempo, do esforço. Vou dar o dízimo de Deus. Entendeu? Você pega 8 horas por dia, que dá 44 horas semanal, você não, pastor Rodrigo, a gente não dá os 10% da semana para Deus, os 44 horas. Não dá, por quê? Porque o sistema anticristo está dizendo, aumenta mais a carga, aumenta mais a carga. Porque o preço da gasolina subiu, o preço do óleo subiu, o preço da... Inclusive, eu quero comer bem, eu trabalho para comer bem. Não, você trabalha para manter a sua família. Viver bem, você só vai viver com Cristo. Viver bem, você vai viver só com o Espírito. Pastor, nós já chegamos a 1 hora de live, né? A gente já pode começar a falar na próxima sexta-feira sobre a Faraó deixar o povo ir, as 10 pragas, o significado. Sabia, pastor, que cada praga daquela Deus estava afrontando os deuses do Egito? Sim, é porque eles queriam fazer a mesma coisa para desfazer o que estava acontecendo, né? Quando aquela primeira maravilha que Deus disse, quando você chegar lá diante dele, você faz. O que é que você tem na mão? É uma vara, é a autoridade, mas joga no chão aí para ver. Uma cobra.
Aí o outro sinal é toca no teu peito, tira a mão, lepra, né? Toca de novo. Aí depois ele vai falar, tem um outro sinal, que ele vai falar que é o do sangue, né? Toca lá e vai, a água do rio vai se tornar sangue. Quando ele transformou aquelas coisas a Varus transformou em cobra, os feiticeiros lá, digamos assim, conseguiram fazer também, faz, né? A gente faz, né? Também faz. Então, era isso. Eles estavam tentando fazer o que Deus faz. Mas só Deus, é como ele disse, eu vou repetir. Diga, eu sou. Eu sou, eu não serei, eu não era. Eu sou. E isso também nos dá uma ideia de que existe muita gente aí fazendo coisa parecido com as coisas de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas não é. Eles fizeram coisas que pareciam ser o que Deus tinha feito, mas não era. Era só aparência. Deus não foi aparente. Isso, pastor. A gente vai ter que acabar a live, mas soltou no meu coração agora, pastor, parecer coisa de Deus. E tem uma hora que o Faraó vai dizer assim, ó, não, adora aqui mesmo, né? Dá certo, mas a né? ordem não era adorar no Egito, a ordem era adorar no Horebe. Ó, fica em casa, negócio de ir pra igreja. Assiste live do culto. Deus é aqui, ó. Não preciso de pastor para ensinar, não. Preciso congregar, não. Onde eu estiver, Deus está. Parece ser de Deus esse argumento, mas não é. É verdade. Pastor, ore aí, nos despede com as suas orações e com as bênçãos apostólicas, Amém. viu? Pastor, eu quero dizer que é muito bom, viu? Eu fico ansioso para chegar esse momento, para bater esse papo contigo e interagir com os irmãos hoje. Os irmãos hoje estavam tão caladinhos, entraram, voltaram, saíram, mas a palavra foi pregada, acho que era para nós dois hoje, então que Deus nos abençoe. Tá falando de líder, falou muito de líder hoje, né? E nós somos líderes muito importantes. É o nosso TSD aqui, glória a Deus. Pai, amém. Eu te dou graças por esse momento, pela vez do pastor, Deus, pela nossa comunidade, Pai amado, como foi falado por alguns, que nós precisamos passar esse legado, né? Vencermos as provações, sem murmurarmos, sem enfraquecermos na fé. Isso é importante, Deus, como líderes, como sacerdotes, isso é importante, Pai amado. Sermos referências, boas referências, como exemplo, não só para as pessoas que estão nos seguindo e que nós cuidamos, mas principalmente para a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Vamos dar um final de semana abençoado, um dia de culto mais que abençoado no domingo, Deus amado. Em nome de Jesus, nos dá um restante de noite tranquila para a glória de Teu santo nome. Obrigado por cada um que participaram. E os que vão assistir também depois e que vão receber alguma coisa da parte de Deus. Amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe a sua vida. O Gladson, né? Entrou aí o Gladson. Gladson, Deus abençoe a sua vida, Gladson. Estamos encerrando, mas toda sexta-feira estamos aqui a partir das 22 horas. Amém? Pastorzão, um cheiro do teu coração, um cheiro para sua família. Amo você, viu, pastor? Amém. Você também. Com Deus. Deus abençoe. Tá.